João Cabral de Melo Neto foi um escritor que nasceu no dia 9 de janeiro de 1920, na cidade de Recife, que fica situada no estado de Pernambuco. Passou toda a sua infância nos engenhos da sua família, que ficavam em São Lourenço da Mata e em Moreno. Quando mais velho, começou a frequentar a escola marista, e foi lá que ele conheceu a literatura. Então ele lia tudo o que tinha acesso, sendo na sua escola ou sendo na casa da sua avó. Ao passar dos anos, esse amor pela literatura perdurou, e foi em 1942 que foi lançado seu primeiro livro, Pedra do Sono. Mas a sua obra mais conhecida, chamada Morte e Vida Severina, que é um auto de Natal do folclore pernambucano, veio no livro Duas Águas. Ao passar de toda a sua vida, João Cabral de Melo Neto se casou 2 vezes, uma delas com Estela Maria Barbosa de Oliveira, onde teve 5 filhos, e tempos depois ele casou com Marli de Oliveira, que era uma poetisa. Já em 1922 ele começou a sofrer de cegueira progressiva, o que levou à sua depressão. Mas a sua morte mesmo aconteceu dia 9 de outubro de 1999, no Rio de Janeiro, onde morreu de ataque cardíaco. A obra Morte e Vida Severina retrata a trajetória de Severino, que saiu do sertão e foi para o litoral em busca de melhores condições de vida. E lá ele encontra pessoas como ele, que saíram do sertão e foram para o litoral, mas que passam por privações do sertão. A aridez da terra e as injustiças do povo são percebidas pelo autor em medidas nada sutis. No poema, Severino pensa em suicídio, só que durante esse pensamento dele, ele é parado pelo amigo carpinteiro José, que chega lá falando sobre o nascimento do filho dele. Bom, o resto das coisas que vão acontecer durante a obra vocês vão ver nos próximos capítulos, porque isso aqui é só um resumo, então eu não vou dar muito spoiler. Meu nome é Severino, como no autobiografia. Como há muitos Severinos, que é santo em Romaria, me deram de chamar Severino de Maria. Mas como há muitos Severinos, com a mãe chamada Maria, me deram de chamar Maria do Final de Zacarias. E somos Severinos iguais, morremos de morte iguais, mesmo a morte severina. A primeira parte da narrativa é marcada pela presença constante da morte, no meio da paisagem agreste e do chão duro de pedra. Dizem que levas somente coisas de não. Sede, fome e privação. A morte é dura e sempre tem relação com a pobreza e com o trabalho. Ou é morte matada em emboscada por conta da dura terra trabalhada, ou é morte miserável, na qual não sobra nenhum pertence. Num lugar em que o trabalho leva à morte, a morte é o trabalho mais certo. No meio da miséria do sertão, Severino encontra uma senhora em uma casa mais arrumada e resolve perguntar por trabalho, mas não há trabalho para quem mexe com as coisas da terra. Conforme Severino se aproxima do local, a terra começa a ficar mais mole, mas a morte não abranda. O solo se torna mais fértil e o canavial é grande, mas, mesmo em meio à abundância, a paisagem é vazia de pessoas. O retirante acredita que o motivo para o lugar estar tão vazio é que a terra é tão rica que não é preciso trabalhar todo dia. Ele crê ter chegado
em um lugar onde a morte abranda e a vida não é severina. De certo a gente aqui jamais envelhece aos 30. E nem sabe da morte em vida, a vida em morte. Severina. E aquele cemitério ali, o branco, na verde colina, de certo pouco funciona. E pouco as covas aninhas. O que se segue é a narração do funeral de um trabalhador. Severino estava enganado, pois o pequeno cemitério recebe muitos mortos. Ele só é pequeno porque as covas são rasas e estreitas. Severino escuta o que os trabalhadores dizem ao morto. Esta cova em que estás, com palmo medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo e nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova metida, é até queria feita e fiquita. É uma cova grande para teu povo defunto, mas estás mais antes que estavas no mundo. É uma cova grande para teu defunto parco, porém mais do que no mundo te sentirá largo. O funeral de um lavrador é um enterro de quem trabalhou a vida toda em terra alheia, vivendo na miséria e sendo explorado. O trabalhador, que só queria um pedaço de terra seu para trabalhar, acaba morto. A única terra que ele tem é a pouca terra de sua cova. Os retirantes continuam a viver da terra, mas, em vez de ficarem cobertos de poeira de arar o solo seco, ficam cobertos de lama, de caçar caranguejos no mangue. A solução é apressar a morte, para que se decida e pedir a isto e que venha lá de cima também. E que me faça aquele emprego, aquele que o copeiro me descrevia. Caixão de terra, mortalha macia e líquida. No momento em que Severino está num cais pensando em retirar a própria vida, ele encontra José, um morador do mangue. Mestre Capina, que diferença faria se ao invés de continuar, tomasse a melhor saída? A de saltar, uma noite, de uma ponte e da vida. A conversa é interrompida pelo anúncio do nascimento do filho de José, que é um momento de epifania no poema. Primeiro chegam os vizinhos e duas ciganas. As pessoas trazem presentes para o menino, assim como os 3 reis magos. Porém, os presentes são simples, lembranças de pessoas pobres. São 16 presentes, quase todos precedidos pela frase: "Minha pobreza é tal". Após a entrega dos presentes, as 2 ciganas adivinham o futuro do menino. A primeira cigana faz uma previsão do trabalho do mangue, o mesmo trabalho duro em meio à lama. A segunda faz outra previsão, a do trabalhador industrial, coberto de graxa preta e não de lama. As 2 previsões são prenúncios de um simples trabalhador, seja na miséria do mangue, seja numa fábrica menos miserável, mas do mesmo modo um trabalhador. Tudo ao vivo.
Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real. Quando toco teus lábios, gira o mundo, se parece tudo sobrenatural. Você existe, eu vou me entregar numa noite que jamais vai esquecer. Você existe.